No Salmo 71, verso 18, bem na direção daquilo que a minha esposa falou ontem com vocês, sobre transmitirmos aos nossos filhos, à próxima geração, o que Deus tem nos dado. Lá no Salmo 71, verso 8, a palavra de Deus diz assim: não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice, às cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. O salmista aqui, ele estava já na velhice, bem velhinho, mas ele pede a Deus: Senhor, não me desampare agora, porque ainda na velhice eu tenho muita coisa para fazer, e a principal delas é comunicar às gerações posteriores, à próxima geração, aos meus filhos, aos meus netos, e quem sabe até alguns bisnetos, né? A tua força e o teu poder. O grande dever que nós temos como pais é transmitirmos aos nossos filhos, é passarmos para os nossos filhos aquilo que nós recebemos de Deus, o conhecimento de Deus. E pai, mãe, esse é o nosso dever principal. Dever que temos é ensinar nossas crianças a serem adoradoras do Senhor, não só aqui na igreja, mas no dia a dia, ter o seu coração cheio da palavra de Deus, cheio da glória de Deus, para que elas vivam para a glória de Deus e não para si mesmas, né? Nós vivemos dias que muitas preocupações e ocupações tomam conta da nossa vida. Nós estamos preocupados com coisas importantes e necessárias, mas muitas vezes estamos ocupados com coisas supérfluas, coisas que não têm valor nenhum, que não agregam nada. E se nós pensarmos na eternidade, irmãos, até o maior tesouro que você poderia juntar nesse mundo, vamos supor uma grande quantidade em ouro, se você pensar na eternidade, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum, porque você não leva nada com você. Meu pai, o pai do meu pai, meu avô, ele deixou herança para os seus 9 filhos. Cada filho ficou muito bem colocado, mas a principal herança que ele deixou foi a fé cristã, a fé em Cristo Jesus. Meu pai deixou herança para os seus 6 filhos. Cada filho ficou com uma herança, mas a principal foi o Evangelho. A herança que meu avô deixou para o meu pai, estou deixando para minha filha. Transformei em um bem para minha filha. Mas a principal herança que eu estou deixando para minha filha é o Evangelho, é Cristo Jesus. E se nós não pensarmos assim, irmãos, nós vamos fazer como todo mundo está fazendo aí fora, enchendo as nossas crianças de coisas, mas deixando-as vazias de Deus. O grande propósito nosso, como diz o salmista, é declarar à presente geração, às nossas crianças, aos nossos filhos, a força de Deus e o seu poder. Esse é o nosso dever como pais. Como pais, nós precisamos entender que todas as heranças que podemos deixar, a principal é a fé. E aqui hoje eu quero falar com você sobre 3 coisas, 3 perguntas que sempre nos ajudam a entender qualquer assunto. O que, por quê e como. Né? O que nós vamos transmitir para os nossos filhos? Que fé é essa que nós vamos transmitir para os nossos filhos? Por que nós devemos transmiti-la? E como nós vamos transmiti-la? Então vamos lá, pode mudar. Bota um pouquinho. É que eu estou sem o meu computador aqui agora, mas é isso mesmo, é o próximo. É claro. Aí, joia. A primeira pergunta, então: que fé transmitiremos em nosso lar? Se você disser assim, a fé cristã, é uma resposta tanto quanto óbvia, não é mesmo? Somos cristãos. Mas se você pegar o censo do IBGE, você vai ver que lá no item religião, quando aparece a classificação religião cristã, entra católico, entra protestante. Aliás, amanhã não é Halloween não, tá? Amanhã é o dia da Reforma Protestante. Nós comemoramos 499 anos da Reforma Protestante. E se hoje nós temos igrejas evangélicas, se hoje nós sabemos ler, nós devemos muito aos reformadores. A educação no país, a educação só foi possível porque os reformadores queriam pôr a Bíblia na mão do povo.
E aí então, do lado de um templo, uma escola. Os professores eram os pastores, e eles ensinavam as crianças a ler e escrever através da Bíblia. Então, meus irmãos, nós devemos muito a esses homens, não só na parte social, mas especialmente na parte teológica, na parte espiritual. Amanhã não é Halloween, não. Amanhã é Reforma Protestante na cabeça, ok? Mas se você pegar lá o IBGE, católico, protestante, espírita, testemunho de Jeová, adventista, tudo é colocado como cristão. Então, fé cristã é muito genérico. Eu vou transmitir a fé cristã para minha filha. Isso é muito genérico. A fé que nós devemos transmitir para a nossa família, para os nossos filhos, é a fé bíblica. É a fé que está na palavra de Deus, como acabamos de cantar. A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando com você, é Deus falando para você, é Deus falando através de você para os seus filhos. Mas Ele falando através da palavra, mostrando na palavra a vontade dele para nós. Então, não é qualquer fé que nós devemos transmitir, mas a fé bíblica, a fé que está centrada na palavra de Deus. A fé que nós devemos transmitir é essa. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 a 5, Paulo diz assim, falando para Timóteo, Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E eu estou certo de que também em ti. Paulo fala de 3 gerações aqui. Lóide, a avó, Eunice, a mãe e Timóteo. Mas quem era Timóteo? Paulo estava com muitas saudades desse amigo, desse companheiro de ministério. Timóteo era bem mais novo que Paulo, mas era um grande amigo de quem Paulo tinha recordações, e quando ele lembrava das lágrimas de Timóteo, Paulo se regozijava na presença de Deus pelo fato de que ele haveria de reencontrar esse amigo. E essas lágrimas foram derramadas quando Paulo foi fazer a sua viagem para a Espanha, a sua viagem missionária à Espanha, e então ele deixa Timóteo ali em Éfeso, se separa de Timóteo, e na separação ali, na despedida, Timóteo chora por deixar o seu amigo, o seu companheiro, o seu irmão em Cristo. E Paulo, lembrando dessas lágrimas que mostravam o amor que Timóteo tinha por Paulo, mas acima de tudo, a fé sem fingimento. Esse era o motivo pelo qual Paulo louvava a Deus pela vida de Timóteo. Não só porque Timóteo era um grande amigo, um grande companheiro, mas porque Timóteo tinha a fé sem fingimento. E essa fé foi trazida pela sua mãe, que por sua vez recebeu da sua avó, Lóide. Uma fé genuína, uma fé que foi transmitida. E é isso que nós precisamos fazer com as nossas crianças, transmitir a elas a fé em Cristo Jesus, a fé bíblica. Essa é a fé que nós devemos transmitir, e nós não devemos nos cansar de fazer isso. O tempo todo devemos transmitir essa fé aos nossos filhos. Quando você abre a sua Bíblia lá em Atos capítulo 15, verso 36, quando eles vão começar a segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé começam a segunda viagem missionária, mas antes de começar, houve uma separação da equipe. Houve lá um desentendimento. Barnabé queria levar consigo seu sobrinho, João Marcos, mas João Marcos havia desertado da viagem missionária, da primeira viagem missionária, no meio do caminho, deixou Paulo na mão, e Paulo disse assim, não, eu não quero desertor comigo. Barnabé, não, mas dá uma chance para o rapaz, e aí começa a briga e os dois se separam. Paulo vai para outra direção, confirmando as igrejas que ele havia plantado, leva Silas consigo, e quando ele chega na cidade de Derbe, 3 cidades ali aparecem em Atos, Derbe, Icônio e Listra. Nessas 3 cidades, então, quando ele chega, diz o versículo 2, lá de Atos 16, capítulo 16, versículo 2, diz assim, que de Timóteo
Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. E Paulo então traz Timóteo para ser seu companheiro. Aí começa a jornada de Paulo e Timóteo. Assim começa a amizade dos dois. Assim começam os dois, a obra missionária, os dois juntos. Timóteo era alguém de quem os irmãos de Icônio e Listra, nessas duas cidades, davam bom testemunho. Um jovem. E aí a coisa vai um pouco mais além. Timóteo era filho de um homem grego, seu pai era grego, e a sua mãe era uma judia. Eunice era judia. E eles então se casaram e tiveram Timóteo. Olha o papel que a mãe teve na criação de Timóteo. Ele não se tornou um filósofo grego, seguindo a ideia do seu pai, que era grego. Embora não sei se ele era filósofo, mas ele não pendeu para a cultura do seu pai. Ele pendeu para a fé de sua mãe. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, a palavra de Deus diz assim, tu, porém, Paulo falando para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância, Timóteo conhecia as Escrituras. E Paulo diz que as sagradas letras, as Escrituras, poderiam torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E assim então, obrigado amor, e assim então nós vemos que essa fé, que primeiramente habitou em sua avó, depois passou para sua mãe, agora habitava também no coração de Timóteo. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o verbo que Paulo usa aqui é habitar. Habitar é a atitude de alguém, de um ser. Sentimentos ou coisas não habitam. O que habita é um ser humano ou um ser vivo. E Paulo então coloca a fé cristã, a fé bíblica que Timóteo tinha em seu coração como algo que habitava em seu coração. Sabe por quê? Porque em se tratando de fé bíblica, nós não estamos transmitindo filosofia, nós não estamos transmitindo teoria, nós estamos transmitindo a pessoa do Senhor Jesus. Evangelizar o seu filho, ensinar o seu filho, é ensiná-lo a amar Jesus, é ensiná-lo a ter em seu coração a pessoa bendita do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Isso é fé. Essa é a fé que você tem de incutir no coração do seu filho. Essa fé viva que é resultado da pessoa de Jesus habitando no coração do seu filho. E Timóteo desde a infância sabia disso. Bem, a psicologia vai dizer que um menino criado pela vovó e pela mamãe, ele vai ser um menininho pacato, um menininho sem ação, e às vezes até pode ter tendências homossexuais. Não é isso que eles dizem fora? Timóteo mostrou que isso é balela, isso é conversa fiada, a menos que você não ensine a palavra de Deus. Mas quando você ensina a palavra de Deus para os seus filhos, quando você mostra para o seu filho a importância que ele deve dar à pessoa de Cristo Jesus, não vai acontecer o que diz aí fora. Não vai acontecer com o seu filho. Pelo contrário, seu filho vai ser um Timóteo. Alguém que desde a infância sabia as sagradas letras, as quais podem tornar alguém sábio para a salvação em Cristo Jesus. Não estou tirando aqui a responsabilidade do pai, não, tá? Nessa conferência que nós vamos dar lá em São José, uma das palestras que será dada será sobre o papel do pai. Obrigado, irmão. Você ganhou um galardão de copo d'água no céu. Mas lá uma das palestras vai ser sobre o papel do pai, marido. E eu diria que quem diz isso é a Bíblia, a responsabilidade maior pela educação dos filhos
é do homem, é do marido. É o marido que tem que puxar. É o marido que tem que dar a direção para casa. Na ausência do marido, ele está viajando ou às vezes faleceu, aí é diferente. Aí a mãe, é claro, ela assume. Mas o que eu quero mostrar para você com base nesse texto é que filho criado por mãe piedosa não vai ter distorção no seu caráter, não vai ter distorção no seu comportamento ou na sua identidade. Pelo contrário, ele será um servo de Deus. Ele será um servo de Deus. Esse é o grande X da questão aqui que nós devemos observar na vida de Timóteo em relação à sua mãe, em relação à sua avó. Dizem que vó estraga neto, né? Eu até entendo que vó não tem obrigação, vó e vô não tem obrigação de criar neto mesmo não. Casa de vó e casa de vô é o primeiro contato que o neto tem com o céu. Casa de vó é uma delícia, né? Mas é claro, mas na casa da avó a gente podia fazer tudo, não podia não. Se eu fizesse arte na casa da minha avó, a cinta comia, era a minha avó que... né? A avó não pode estragar a educação que os pais dão para o filho, a avó e o avô. Mas eles não têm obrigação de educar, eles têm obrigação agora só de amar, acolher, fazer ali, não fazer as vontades da criança. Casa de vó é uma delícia por causa disso. Agora, a influência que os avós devem ter na vida dos seus netos é preciosa e tem de ser uma influência na palavra de Deus. Mas vamos em frente, tem bastante coisa para a gente ver aqui, né? Então fique claro isso. A fé que você deve ensinar para o seu filho é a fé bíblica, e essa fé bíblica ela é sem fingimento, ou seja, sem hipocrisia. O principal, pode mudar, irmão, pode mudar o slide. O principal entrave para que filhos aprendam a amar e a ter a mesma fé bíblica que que os pais têm, é a hipocrisia dos pais. Mas meu filho, ele não sei, mas não estou dizendo que a culpa é sua. Mas se você tem uma fé fingida, uma fé hipócrita, seus filhos sabem, né? Nossos filhos sabem nos avaliar. Eu não estou pensando aqui na minha filha de 12 anos, estou pensando aqui em crianças pequenas. Eles sabem nos avaliar. Não, é claro, com toda a complexidade que nós temos. Mas eles sabem avaliar quando estamos falando mentira, quando estamos sendo fingidos. Eles sabem quando somos hipócritas em nossa fala e comportamento. Eles não sabem o que é hipócrita, mas eles sabem que nós somos. O que é ser hipócrita? O que é ser fingido? Eles sabem se realmente levamos a sério a fé que demonstramos ter enquanto estamos na igreja junto com outros irmãos. Eles sabem quanto tempo passamos com as Escrituras em nosso lar e se de fato as Escrituras Sagradas são a autoridade máxima no nosso lar. De vez em quando eu pergunto para as crianças, quem é que... Meu avô que tinha essa mania, deixava a gente no apuro. Quem é mais bravo na sua casa? Meu avô perguntava assim, né? Quem é mais bravo na sua casa? Se o papai estivesse perto, eu falava, papai. Enchia a bola do meu pai, né? Se era a mamãe que estivesse perto, eu falava, mamãe. Enchia a bola da minha mãe. Um dia estavam os dois juntos. Eu entrei em desespero. E agora? Vou apanhar dos dois. Né? Aí eu falei assim, avô, tem dó, né? Me põe numa situação dessa, né? Mas eu mudo essa pergunta. Eu não pergunto quem é o mais bravo. Eu pergunto, quem é que manda na sua casa? Eu fico triste quando eu escuto quem é que manda lá em casa é a mamãe. Fico muito triste. E fico muito triste também quando eu escuto quem manda lá em casa é o papai. E fico desesperado quando ele fala, sou eu. Tem muita criança que manda na casa, né? Aí é para entrar em desespero mesmo, né? Mas no lar cristão, no lar crente, no lar temente a Deus, quem manda é a Escritura. Inclusive você, pai, você, marido, você tem que entender isso. A lei na sua casa é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, você faz. Se ela não diz, você não faz. A palavra de Deus, ela é a norma para nós. É a nossa única regra de fé e prática. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque os nossos filhos estão nos vendo. Então ficou claro, a fé que nós devemos transmitir para os nossos filhos é a fé bíblica. Fé cristã é muito genérica. É muito genérica.
Nós devemos transmitir a fé bíblica. Agora, veja bem, se um cristão segue a palavra de Deus, ele está sendo um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele segue o que a Bíblia diz. O verdadeiro crente é aquele que obedece a palavra de Deus. Ele não é alguém que segue as suas próprias ideias, por melhores que elas sejam. Ele segue a palavra de Deus. Segundo lugar, irmãos, vamos lá. Por que transmitiremos a fé bíblica em nosso lar? Por que transmitiremos a fé bíblica em nosso lar? E eu apresento aí 3 razões, 3 subpontos aí. O primeiro, a perfeição e a suficiência das Escrituras. Lá no Salmo 119, verso 6, aconteceu algum problema com o meu computador, beleza. Justo agora que eu estava precisando. A que quiser funcionar, funciona. A perfeição e a suficiência das Sagradas Escrituras. Não deu pau, pode desligar. A perfeição e a suficiência das Sagradas Escrituras. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos ensinar a fé bíblica em nossa casa, transmitir a fé bíblica para os nossos filhos. Não existe nada mais perfeito. No Salmo 119, verso 96, nós lemos: tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Não existe nada mais perfeito do que a Bíblia. Não existe nada mais completo do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é completa. Lá em 2 Timóteo 2, versos 16 e 17, 3, 16 e 17, nós lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não há uma só palavra na Bíblia que seja desnecessária. Não há uma só palavra na Bíblia que não tenha sido inspirada por Deus. Preste atenção. Os teólogos liberais, eles dizem assim: pastor, nem tudo que está na Bíblia foi Deus que quis. Por exemplo, Satanás conversando com Jó, as palavras de Satanás não são palavras de Deus. Sim, concordo. Mas preste atenção. Quando esses homens foram registrar o texto bíblico, cada palavra que eles registraram foi inspirada pelo Espírito Santo. Não quer dizer que o Espírito Santo foi ditando e eles foram copiando, não é isso não. Mas a pessoa que foi escrever o livro, ela tinha que escrever não só as palavras que Deus havia dito, mas também escrever a circunstância em que ele disse aquelas palavras. Se você pegar a Bíblia e ler somente aquelas palavras que literalmente saíram da boca de Deus, você não vai entender o contexto, você não vai entender por que Deus disse aquilo. Talvez a única que você vai entender é lá em Gênesis: disse Deus, haja luz e houve luz. Mas se você pegar os diálogos da Escritura, de Deus falando com seus servos, e separar, e ler somente o que Deus falou, você não vai entender nada. Por isso é que foi necessário registrar também as circunstâncias em que aquilo foi dito. Agora, isso é que é o mais maravilhoso. Em tudo isso, o Espírito Santo orientou esses homens. E como nós vemos lá em 2 Pedro 1, versículo 20 e 21, nenhuma profecia foi dada por particular elucidação. Ou seja, o sujeito estava lá pensando, de repente, uau, tive uma revelação aqui, eu vou escrever. Não. Uau, eu entendi agora uma coisa que eu vou escrever aqui, dizer que é a palavra de Deus. Não. Toda a profecia foi inspirada por Deus, dada a homens santos que foram movidos pelo Espírito Santo. A ideia de movidos pelo Espírito Santo é a ideia de um barco, de um navio, a vela. O vento bate na vela do navio e impulsiona o navio. Essa é a ideia que o Espírito Santo moveu o coração desses homens para que eles escrevessem o que eles escreveram. Então, quando você pega a Bíblia, você não está pegando um monte de papel, um monte de historinhas. E aqui eu até quero fazer um apelo às professoras, aos professores de crianças. Mais do que historinhas da Bíblia. Eu não fico contando historinhas da Bíblia para as crianças apenas.
Conte a história bíblica. A Bíblia não tem historinhas, né? A Bíblia tem histórias. Conte a história bíblica, mas faça aplicações ao coração dessa criança, com base nas histórias que você está contando para ela. Aplique, por exemplo, você vai contar sobre Davi e Golias. Qual é a grande lição que a história de Davi e Golias mostra para nós? A história de Davi e Golias não fala para nós sobre pontaria, embora a pontaria de Davi ali foi impecável, né? Não está falando ali de habilidade, nada disso. O grande foco da história de Davi e Golias é a frase que Davi diz para o gigante: tu vens contra mim, né, zombando de Deus, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Essa é a grande lição que você tem que ensinar. Partindo dessa grande lição, você vai encontrando outras verdades ali no texto e você aplica ao coração da criança. Sempre, meu irmão, sempre nas suas mensagens, nas suas histórias que você vai contar para as crianças, busque ali levar a criança a olhar para a glória de Deus, a olhar para a glória de Deus. Porque se a criança estiver focada na glória de Deus, o restante da vida dela, tudo será para a glória de Deus. E não só as crianças, nós também, né? O Espírito Santo é quem instruiu, é quem orientou, e esses homens então escreveram algo perfeito. Não há nada mais perfeito do que a Bíblia. Se você pega, por exemplo, a pedagogia. Se você pega a pedagogia nos últimos 50 anos, quantas mudanças a pedagogia teve? Quantas mudanças ela teve? Ah, tem que ensinar a criança, agora é desse jeito. Não, agora não é desse jeito mais. Agora é assim. Ah, não pode marcar com caneta vermelha a prova da criança. Tem que ser com azul, porque senão você vai bloquear a criança. Não, agora tem que dar vermelho mesmo. A criança precisa saber que ela errou. E se você for seguir o que eles estão dizendo, você não sabe para onde você vai. Uma hora dizem que nós viemos do macaco, agora não, eles perceberam a besteira que eles falaram. Não, nós temos um ancestral comum. Um só ancestral, saíram os homens e saíram o macaco. Irmãos, isso não tem sentido. Não estou dizendo que a gente tem que desprezar a ciência. Eu só estou dizendo que a gente tem que olhar para a ciência com um baita ponto de interrogação, sempre dizendo o seguinte: ela não sabe a verdade, ela está tentando entender alguma coisa. A ciência tem muita coisa boa? Tem. Eu só posso enxergar você aqui porque alguém inventou esse negócio chamado óculos. Senão eu só estou vendo um monte de vulto aqui. Graças a Deus pela ciência. Mas a ciência, ela é um instrumento em busca da verdade. Um instrumento de pesquisa para encontrar a verdade. O problema é quando alguém transforma a ciência em verdade. E aí a gente vê o que está virando. A palavra de Deus não. O que a palavra de Deus disse para Noé, o que a palavra de Deus disse para Moisés, continua dizendo para nós hoje. E não importa o tanto que o homem, entre aspas, evolua, desenvolva tecnologicamente, o homem moralmente está invertendo, ele está se subdesenvolvendo. A moral está cada vez pior. Países considerados de primeiro mundo estão aprovando leis absurdas. Como, por exemplo, fiquei sabendo que no Canadá uma pessoa entrou na justiça para casar-se com seu próprio cachorro. E foi aprovado. Estão brigando agora para terem relações sexuais com incestuosas, né? Pai com filha, irmão com irmã. Porque isso é amor, é o jeito que eles amarem. Em 2009, levamos o pastor Paulo Delage, pastor da igreja presidente da Vila Mariana, lá em São Paulo. Levamos ele na nossa igreja, e eu lembro que ele falou assim: irmãos, vai chegar um dia em que nós veremos um pedófilo indo à justiça exigindo que lhe seja respeitado o seu direito
de praticar pedofilia, porque essa é a forma que ele tem de amar. E ele vai alegar que isso é forma de amor, como os homossexuais estão dizendo hoje. Eu falei, nossa, que absurdo. Eu pensei, a hora que ele falou assim, exagerou, né? Como a gente diz lá em Minas, pulou o corguinho, né? Esses dias, não, no começo desse ano, uma manchete lá no UOL dizia isso, na página do UOL, dizia isso, que um pedófilo foi à Suprema Corte nos Estados Unidos exigindo o direito dele de amar crianças, porque essa era a forma que ele tinha de demonstrar amor por crianças. Se conseguiu, eu não sei. Eu só sei que eu mandei um e-mail para o pastor Delarge e falei assim, Paulo Adebert Delarge, o profeta. Aí eu lembrei da situação e ele falou assim, pois é, bem que eu disse. Coisa absurda, né? Que ponto nós estamos chegando? Essa é a sociedade que muda de uma hora para outra, e muda completamente. A palavra de Deus não. A palavra de Deus é eterna. Não troquem a palavra de Deus por nada. Outro motivo pelo qual nós devemos ensinar a fé bíblica em nossa casa, para os nossos filhos, é para a salvação dos nossos familiares. Voltando lá para o texto de 2 Timóteo 3,15, Paulo diz que a fé nas sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As verdades mais importantes que nós devemos ensinar aos nossos filhos estão contidas na palavra de Deus, tão somente. E o seu filho precisa aprender o quanto antes que ele é um miserável pecador e que precisa de um maravilhoso Salvador. O quanto antes o seu filho aprender isso, o quanto antes o seu filho vai viver para a glória de Deus e será verdadeiramente feliz. Todo pai quer seu filho feliz, não é mesmo? Todo pai, toda mãe, quando pensa nos seus filhos, a coisa que mais pesa no seu coração é a felicidade dos seus filhos. Você quer ensinar seu filho a ser feliz? Diga para ele que ele não presta. Diga para ele que ele é um pecador, que merecia o inferno, que merecia ser condenado. Pastor, mas ele é tão fofinho, tão bonitinho, é um Adãozinho. Uma vez eu falei isso para uma mãe, arrumei briga. Bebezinho fofo, lindo, né? Eu falei, só não se esqueça que ele é um Adãozinho. O que você quer dizer com isso? Estou dizendo que ele é pecador. Que é isso, pastor? O que é isso? Não é a Bíblia que diz, não sou eu não. Só não se esqueça que ele é um pecador e que precisa desesperadamente de Jesus, do Salvador. Se você não tiver isso em mente, você vai perder o seu filho. Ela não gostou muito não, mas eu acho que hoje ela me agradece, né? Lembre-se do que Jesus falou, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Marcos 8:36. Lembre-se disso. Você pode encher o seu filho de mimos, você pode dar tudo o que você nunca teve. E aliás, para mim essa é a pior coisa que um pai pode fazer por um filho. Eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Seu filho não aprende o valor das coisas. Ele sabe o preço. Você chega para uma menina, para uma criança, para um menino aí de 8, 10 anos e fala, quanto custa um iPhone 7? 7 é o último, né? Quanto custa o iPhone 7? Plus, quanto custa? Não sabe, né? Que bom. R$4.200. Esse é o preço, tá? Qual é o valor do iPhone 7? Joga ele na piscina, você vai saber o valor que ele tem para o seu filho. Mas o que você fez com o iPhone, né? O desespero, né? Esse é o valor. E aquilo para ele é valioso, aquilo para ele é importante. Nós precisamos ensinar para as nossas crianças o valor. Quanto tempo você leva para comprar um celular desses? Eu precisaria trabalhar 3 meses, 4 meses, sem comprar um grão de arroz. Eu teria que economizar tudo para poder comprar esse celular. 3 meses da sua vida você joga fora por causa de um aparelho. Tem gente que faz isso. Tem um outro lado também. Você vai lá e dá um presente. 2 dias depois está tudo arrebentado, tudo quebrado.
Porque não deu valor, não cuidou. Não cuidou. Não estou dizendo que ele tem que endeusar aquele objeto, não. Mas ele tem que saber que aquilo custou dinheiro. Custou dinheiro. Dá trabalho ter aquilo. Alguém ralou muito para conseguir aquilo. Tudo bem que refrigerante não é coisa boa mesmo. Refrigerante é uma das piores coisas que você pode dar para uma criança beber. Mas eu lembro que quando eu era criança, a mamãe comprava para a gente isso no Natal. Ela comprava uma caçulinha, um guaranazinho, 200 ml, sei lá. Ela pegava, não sei como ela conseguia fazer isso. Uma vez eu tentei, quebrou tudo. Ela pegava um prego, um martelo, ela fazia um furinho na tampa do negócio ali, para a gente ficar 2 horas mamando aquele negócio, para demorar. Porque uma vez por ano que a gente bebia um negócio daquele, a gente ficava lá mamando, puxava a garrafa, ficava até limpa, né? Então a gente lambia, para tentar sair um pouquinho de refrigerante. Aí quando estava chegando lá no finalzinho, aí ela vinha abrir, a gente dava aquela golada gostosa. Hoje, né, é uma tortura, né? Mas era inconcebível para mim pensar em toda a refeição ter refrigerante. Aí depois a gente cresce, aí toda a refeição tem refrigerante. Hoje a gente entende que é inconcebível ter refrigerante, não pelo valor, mas não tem valor nenhum, né? Só faz mal para a gente. Estou dizendo que é pecado, se você tomar refrigerante você vai para o inferno, por favor, não é isso não, tá, irmão? Evite, para a sua saúde, é uma questão de saúde, só evite. Dizem que para cada copo de refrigerante você tem que tomar 22 de água para limpar o seu organismo, né? Então, o negócio é feio, né? Mas vamos lá. Mas é o valor das coisas. O valor das coisas. Mas ensine seu filho a valorizar o que é a palavra de Deus, porque não adianta ele ganhar o mundo inteiro, ser o profissional mais bem sucedido da turma dele, ser o melhor aluno da escola, ser tudo isso, ele ter tudo que ele quis, o trabalho dele dá a ele tudo que ele quer, e no final das contas, quando ele se deparar com a morte, descobrir que é tarde demais e perdeu a sua alma. E às vezes, meus irmãos, a gente pensa em perder a alma aqui, pensa no inferno, né? Há muitas pessoas que perderam a sua alma porque colocaram seu coração em ídolos, colocaram seu coração em ilusões, estão vazias em seus corações. A coisa mais triste é ver alguém, um crente, vazio, alguém que se diz crente, aprofundado na angústia, no desespero, numa depressão. Não estou dizendo que crente não tem depressão, não, porque tem, infelizmente. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Todos nós somos passíveis de cair em depressão. Todos nós somos. Mas é triste ver alguém que tem a verdade eterna em suas mãos viver lamuriando, se arrastando pelas coisas que são transitórias e que se deterioram com o ar, com a água, enferrujam, ou alguém vem e rouba e leva. É triste ver algum crente, alguém que se diz crente desse jeito. Não estou aqui questionando a fé da pessoa, não. Só estou questionando onde ele está colocando o foco dele. Deus, a palavra de Deus tem que ser tudo para nós. Terceiro motivo, aí, pelo qual nós devemos ensinar a fé bíblica em nossos lares, é para viver para a glória de Deus. Eu não vou ficar aqui batendo nessa tecla, porque eu já tenho falado muito sobre ela aqui, ontem já ainda falou, eu só vou reforçar o que diz, por exemplo, lá em Apocalipse 4:11, nós vemos que tudo foi criado para Deus e para o deleite de Deus. Preste atenção, Deus não existe para te fazer feliz, embora Ele te faça feliz, mas é você que existe para a glória de Deus. A primeira pergunta, tanto do breve catecismo quanto do catecismo maior da nossa igreja, fala sobre a finalidade do ser humano. E qual é o fim principal, a finalidade da nossa existência? Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Amar a Deus, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nos deleitarmos em Deus. Um coração que se deleita em Deus não sente falta de nada mais nesse mundo.
E eu vejo gente que tem tudo que esse mundo pode dar, mas não tem alegria no seu coração, porque não tem Deus. Porque você pode não ter quase nada, pode ter pouco, mas se você tiver Deus em seu coração, você vai ser feliz. E é isso que você tem que passar para o seu filho. Filho, não adianta você ter tudo que esse mundo pode dar, se você não tiver Deus no seu coração, você vai ser um infeliz. Se você não viver para glorificar a Deus, se você não viver para exaltar a Deus, você vai ser infeliz. Romanos 11:36 diz que tudo foi feito por Deus, para Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Não é para nós, não, é para Deus. E como você pode ser feliz se você não está fazendo aquilo para o qual você foi criado para fazer? Esse data show foi feito para projetar imagens. Ele não foi feito para fazer sorvete. Tente fazer sorvete com esse data show para você ver. A primeira coisa que vai acontecer, você vai ver o professor mais bravo. Não sei se é possível, mas eu acho que ele vai ficar muito bravo. Como diz o Lasterce, ele é o Josibon. Mas isso aqui não foi feito para fazer sorvete, isso aqui foi feito para projetar imagens. Agora, se ele não está projetando imagens, como o anterior que queimou, perde a finalidade. É só um lixo. Você foi criado para a glória de Deus. Se você não vive para a glória de Deus, você não é feliz. Ok? Aí tem outras referências aí. O Salmo 73, versos 24 a 28, nos ensina como glorificar a Deus e termos nele todo prazer e gozo eterno. 1 Coríntios 10, 31, tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, tem de ser para a glória de Deus. O foco nosso é Deus. João 17, 21 a 24, vemos que o nosso supremo destino é gozar a Deus em glória. Gozo é alegria, uma alegria profunda. Lá no Salmo 37 fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fará sobressair a tua rocha, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera no Senhor. Mas o versículo que eu quero não está me vindo à mente aqui, é lá no Salmo 37. O que eu quero, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus não é um gênio da lâmpada não, tá? O versículo ali não está dizendo, agrade o Senhor e Ele vai fazer tudo que você quer. Não é isso não, isso é ídolo. Deus não é ídolo. Deus não é ídolo. O ídolo é que faz isso. Se você me servir, eu vou dar tudo que você quiser. Mentira, não dá nada. O Salmo está dizendo, agrada-te do Senhor, ou seja, tenha todo o teu prazer, todo o teu deleite em Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não quer dizer, então eu vou me agradar de Deus, e aí eu vou ganhar a BMW que eu tanto quero. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Sabe por quê? Que a Bíblia está dizendo é justamente o contrário. Se você se deleita em Deus, se você se agrada em Deus, você vai descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se a vontade dele for uma BMW para a sua vida, ele vai te dar. Se não, esquece. O que vai acontecer é que se você se agradar em Deus, e se agradar de Deus, o seu coração não ficará buscando migalhas nesse mundo. O seu coração será pleno em Deus. E você buscará a vontade de Deus para a sua vida. E você será verdadeiramente feliz. Não troque a glória de Deus por nada nesse mundo. Nem a glória dos homens, nada. Troque tudo e fique com a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Vamos em frente. Com os nossos corações ocupados e focados na glória de Deus, nossos lares estarão guarnecidos e prontos para suportarem os piores revés dessa vida. Se Deus for o centro da sua vida, se a glória de Deus for o tudo em seu coração, você estará preparado para suportar as piores lutas dessa vida. E aí o último ponto, como transmitiremos a fé bíblica em nosso lar? Como é que a gente vai fazer isso? Tem várias formas.
mas aqui eu quero falar somente de uma, que tem sido negligenciada: culto doméstico. Uma vez eu falei essa expressão, culto doméstico, aí uma criança falou, mas o outro culto é selvagem? Não é doméstico no sentido de selvagem, antônimo de selvagem, né? É doméstico no sentido que é feito em casa, né? Culto em família, pronto, né? Resolve, culto em família. Mas o culto doméstico, lá no texto de Deuteronômio 10, 12 a 22, Deuteronômio 10, 12 a 22, Deus nos dá ali o porquê do culto, a razão do culto. Uma breve análise aí do texto versículo 12 e 13 lá de Deuteronômio 10, Deus chamou Israel para andar nos seus caminhos, para amá-lo e para servi-lo com inteireza de alma, bem como guardar os seus mandamentos conforme a vontade dele. Deus chamou Israel com essa finalidade. Deus chamou Israel para viver para a glória de Deus, para cultuar o Senhor. Verso 14: Deus se revela como soberano, santo e único Deus, em contraste com os ídolos que nada são. Verso 15: Foi Deus quem escolheu Israel para ser o seu povo, e não o contrário. Foi Deus quem escolheu. Verso 16: Deus ordena ao povo a ter uma postura de humildade e santidade diante dele. Verso 17 e 18: Deus se revela como Deus justo, que castiga os arrogantes e orgulhosos, mas acolhe os fracos e desamparados. No verso 19, o texto: E essa mesma compaixão que ele teve para com o povo de Israel, ele ordena que o povo tenha para com os menos favorecidos, com o que está desprezado, o humilhado. Ali ele fala do órfão, da viúva, do estrangeiro. Eles deveriam ter a mesma compaixão. Você foi salvo pela compaixão de Deus para ter compaixão também das pessoas. O mesmo problema que vocês têm aqui, eu tenho lá em São José dos Campos. Bancos vazios na igreja. Bancos vazios. Corta o coração ver bancos assim. Eu tenho esse mesmo problema lá no Jardim Sul. Tenho esse mesmo problema. O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com os crentes? Que eles não estão se importando mais em pregar o Evangelho e trazer outras pessoas para ouvir a palavra de Deus. Você crê que tudo isso aqui é verdadeiro, é bom? Por que você não passa isso para outras pessoas? Por que você não tem compaixão de tanta gente que está sofrendo lá fora e nem sabe por que está sofrendo? E pior ainda, não sabe como tirar esse sofrimento da vida delas. E com bancos vazios aqui na igreja, cabendo mais gente aqui. Irmãos, nós precisamos acordar para isso. Somos igreja para a glória de Deus. Vamos em frente. Verso 20, lá do texto de Deuteronômio 10. Para que fomos salvos? Aí Deus repete: para temer a Deus, para servi-lo, para sermos comprometidos com a sua santidade, com a santidade do seu nome. E o versículo 21 e 22: Deus é a razão do nosso louvor, e por toda a sua bondade revelada a nós, e por seu infinito poder em fazer coisas grandiosas, nós devemos louvá-lo. A grande razão do nosso louvor é o próprio Deus. Nós devemos louvar a Deus por tudo que Ele faz, tudo, até aquilo que é desagradável a nós. Uma enfermidade, Deus permitiu essa enfermidade na sua vida, Ele tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Está passando por um momento de sofrimento, Deus está no controle. Pode ter sido um erro que você cometeu, pode ter sido um ataque de Satanás, mas preste atenção, nada disso aconteceria se Deus não tivesse permitido. Não estou dizendo que Deus é o culpado do meu sofrimento, não. Eu estou dizendo que Deus usa o sofrimento para disciplinar o nosso coração. Por isso nós devemos louvar a Deus até pelo sofrimento. Mas Deus tem que ser louvado por tudo. Harriet e Gerhard Van Groningen, casal, né? Eles escreveram um livro chamado A Família da Aliança.
O pastor Josemar tem esse livro. Leia, fantástico, fantástico esse livro. E falando lá sobre o culto, eles dizem o seguinte: cultuar a Deus significa, esse aí mesmo, joia. Cultuar a Deus significa que temos de reconhecer e acreditar que nossas necessidades, desejos, esperanças são aspectos secundários da adoração. Tudo que você deseja, tudo que você precisa, tudo pelo que você ora é secundário. Por quê? Deus vem primeiro. Deus é o grande objetivo da nossa adoração, do nosso louvor. Mas devemos reconhecer de uma maneira prática que Ele é Deus soberano, bom e amoroso, expressando nossas necessidades, desejos e todas as nossas esperanças. Nós devemos expressar a Ele, colocar diante dEle. É necessário separar tempo para cultuar a Deus. Expressar amor toma tempo. Eu digo para minha esposa que a amo, mas quando ela fala assim, faz uma massagem no meu pé, fiquei o dia inteiro hoje dando aula, estou com uma dor no pé, faz uma massagem, eu falo, deixa de frescura, eu não gastei tempo ali, querido, eu te amo, mas eu não passo lá fazer uma massagem no pé. Se você diz que ama, você tem de gastar tempo mostrando esse amor, com ações. Eu digo que amo a Deus, mas o domingo não é dia do Senhor. Domingo é dia de lazer, domingo é dia de fazer um monte de coisa, menos dia do Senhor. Pastor, para com esse legalismo, pastor. Nós estamos na era da graça. Todos os dias são do Senhor, não. Todos os dias sim são do Senhor. De segunda a domingo nós vivemos para a glória de Deus. Mas o domingo é o dia do Senhor. Nós paramos tudo para estar junto com os irmãos cultuando e louvando a Deus. Aí vem cá, você não dá um dia que Deus exige para Ele, exclusivamente para Ele, e vai me dizer que dá 7. Fala a verdade. Você não dedica um dia que Deus pediu para Ele. Pediu não, Ele mandou. Um dia que Ele separou para Ele. Você não dedica um dia para o Senhor. E vem com essa conversa fiada de que os seus 7 dias você vive para Deus. Domingo é dia do Senhor, irmãos. Lá na nossa confissão de fé fala que nós devemos, no dia do Senhor, reservar esse dia para a misericórdia, para a adoração a Deus, para a leitura da palavra, para estarmos com os nossos irmãos em comunhão. Certo? Só atenda o celular se for Jesus chamando, hein? Aí um colega fez essa brincadeira um dia. Um pastor fez essa brincadeira na igreja de um rapaz chamado Jesus, e era o Jesus mesmo. É outro Jesus, né? Mas a parte que eu grifei nessa frase que me chamou a atenção é necessário tempo, faltou um acento ali, né? É necessário tempo para expressar adoração e para nos colocarmos sob completa submissão a Deus, como é expresso em vários atos de adoração. É necessário tempo, irmãos. E aí vamos falar do culto em casa. O lar é o primeiro contato que a criança tem com Deus. O primeiro contato que seu filho tem com as verdades da palavra de Deus é em casa. É no convívio ali do lar que a criança aprende os valores principais da vida. Se ela for de um lar cristão, no qual a palavra de Deus é o centro, então ela aprenderá o quanto antes a cultuar a Deus e ter isso como a principal atividade da sua vida. A principal atividade da vida dela é adorar a Deus. Quando os pais reúnem seus filhos pequenos e os ensinam a se comportar respeitosamente quando as escrituras estão sendo lidas, orações são feitas e cânticos e hinos são entoados ao Senhor Deus, ali no recôndito do lar, elas se comportarão adequadamente no culto comunitário na igreja. Sabe por que as nossas crianças não se comportam? As que estão aqui hoje estão se comportando direitinho. Mas sabe por que as crianças não se comportam na igreja? Primeiro, elas não são trazidas na igreja. Esse ambiente para elas aqui é estranho. É estranho. Elas não sabem o que fazer aqui. Mas quando a criança, desde pequenininha, tem um culto doméstico em casa, e ela aprende, olha, na hora de oração, você tem que fazer o quê? Fechar o olhinho e ficar quietinho, prestando atenção.
Na hora que alguém está lendo a Bíblia e falando sobre a Bíblia, você presta atenção, fica quietinho e presta atenção. A desculpa que eu mais ouço é: pastor, mas as crianças são inquietas, as crianças, elas têm energia, elas não param, e elas não foram ensinadas. Elas não estão sendo ensinadas. E é em casa que a gente ensina. É em casa que a gente ensina. Agora, se elas não aprendem em casa, como é que elas vão fazer aqui? Você lembra quando você foi na Lua? Você lembra? Claro que não. Claro que não. Se nunca foi lá, como é que você vai lembrar da Lua? Ué, como é que você vai lembrar-se de algo que você tem que fazer se você não aprendeu a fazer? É em casa. Sugestões aí para você envolver as crianças no culto doméstico. Né? Quando eu falo de culto doméstico, é culto mesmo. Ah, pastor, mas todo dia? Às vezes não dá para fazer todo dia. Mas olha, toda noite de quinta-feira nós temos a noite livre em casa. Então nós vamos dedicar a noite de quinta-feira para fazer um culto doméstico. Eu, minha esposa, minha filha, meus filhos, né, se tiver mais de um. Se a vovó morar com a gente, a vovó também. Todos os que moram na casa vão participar do culto. E o culto vai ter as partes que tem o culto aqui na igreja. Comece com uma oração de gratidão. Dizem que a gratidão é a memória do coração. E é mesmo. E um detalhe, quanto mais agradecido a gente é, mais feliz a gente é, já notou isso? Porque quando você agradece a Deus por tudo que você tem, você não murmura, você não fica reclamando: Senhor, eu agradeço, Senhor, pela casa que eu moro. Meu apartamento é pequeno, né? 66 metros quadrados. Senhor, obrigado porque eu tenho 66 metros quadrados para me refugiar. Obrigado, Senhor. Eu não estou debaixo de um viaduto, não estou debaixo de uma ponte. Eu não estou pagando aluguel, eu moro porque é meu. Louvado seja o Senhor. Obrigado pelo meu carrinho, pelo meu Corsinha. Ah, Senhor, eu queria tanto um Honda Fit, né? Queria tanto um Honda Fit. Mas aquilo sim é que é carro. Não essa geringonça aqui. Ô carrinho miserável. Não, Senhor, obrigado por esse carro. Ele me trouxe Lençóis Paulista. Ó, maravilha. E vai me levar, se Deus quiser, vai me levar de volta, né? Louvado seja Deus por isso. Mas se a gente tem gratidão no coração, a gente não fica perdendo tempo reclamando. Ensine as crianças a serem agradecidas. Agradecer pelo que elas têm. O pastor Francisco Orgeda, já falecido, já está na glória eterna. Ele contava que, visitando uma família, foi almoçar com uma família, aí o pai, querendo mostrar que a filhinha dele orava bonito, né? Pegou e falou assim: filha, agradeça pelo alimento. Diz que a menina, com toda sinceridade, abaixou a cabecinha, olhou, viu berinjela no prato. Pai do céu, obrigado por tudo, por isso, tá, obrigado até pela berinjela. Eu não gosto, mas eu agradeço. Em nome de Jesus, amém. Eu posso não gostar, mas eu agradeço, porque é aquilo que Deus me deu, e aquilo vai fazer bem para mim. Aí a criança fala: eu não gosto, eu não quero, eu não come. Se o teu filho tem dificuldade de se alimentar, se a tua criança tem dificuldade de se alimentar, ensina ela a ser grata a Deus. Garanto para você, se ela começar a agradecer a Deus pela alface que está no prato, né? Pelo tomate, né, pastor? Não lembrei das terras, pelo tomate ali no prato, ela vai falar assim: bem, tudo bem, não é o que eu gosto de comer, mas é o que eu tenho, Deus me deu isso, eu agradeço, e eu vou comer. É assim que tem que ser. Outro item: cante um hino ou um cântico com as suas crianças. Se você tem filhos pequenos, opte por cantar cânticos de criança, é claro, né? Mas já aproveite para ir ensinando elas também os nossos hinos. Nossos hinos são maravilhosos, nós não podemos perder os hinos. Nós não podemos jogá-los fora. Ah, pastor, mas hino é tão funeral, né? Aquela questão, né? Quão bondoso amigo é Cristo. Rapaz, você não precisa jogar o velhinho fora. Pega o velhinho, dá um banho de loja nele, né? Ele vai ficar bonito e vai ficar gostoso para cantar. Quão bondoso amigo é Cristo. Lá na nossa igreja a gente canta esse hino em ritmo de country.
Tem hora só falta, Yahoo! Só falta, mas é gostoso, não é? Estamos cantando os hinos. Estamos cantando os hinos. E olha, na boa, os nossos hinos, a teologia dos nossos... Tem um outro hino ali que não vai. Tem uma teologia meio esquisita. Está precisando ser retirado de vez ou transformado ou mudado, né? Por exemplo, aquele hino eu cresci cantando, eu achei lindo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. A teologia dele está errada. Não fui eu que achei Jesus, foi Jesus que me achou. Quem estava perdido era eu, não era Jesus. Aí nós mudamos a letra. Aí depois o pessoal da enologia mudou também, né? Nós cantamos assim: achou-me um bom amigo, Jesus. Pronto, pode cantar tranquilo, tá certinho agora. Só fazer adaptação. Os músicos aí têm criatividade suficiente para adaptar, não para fazer bagunça, mas para fazer uma coisa bonita, né? Cante com seus filhos. Confissão de pecados é outra coisa que tem que ter no culto doméstico. Confissão de pecados. Ensine seus filhos a pedirem perdão pelos pecados que eles cometeram. Ensine eles a pedir perdão a Deus, porque todo pecado, antes de tudo, é um pecado contra Deus. E lembre-se, se seu filho não se ver como um pecador, ele não vai ver a necessidade de um Salvador. O grande problema porque os jovens, a criança cresce e depois na juventude, na adolescência se desvia, é porque ele não entendeu que ele é um pecador e que ele precisa desesperadamente de Jesus. Porque se ele entender que ele precisa desesperadamente de Jesus, ele não troca Jesus pelo mundo. Tá? Intercessão. É hora de orar, né? E criança é geralmente assim, né? Vamos agradecer pelo alimento. Papai do céu, obrigado pelo alimento. Peço pela vida do meu amiguinho na escola, pela minha amiguinha, pelo meu tio, pela minha mãe, pelo periquito, pelo papagaio. Aí vai, né? E vai fazendo aquela lista. Até você tem que dar uma coçada na garganta. Amém. Amém. Né? Se não deixar ali, não almoça, né? Vai longe a lista. Interceda com seus filhos. Ensine eles a interceder pelos missionários. Esses dias na escola fizeram isso, né? A Janaína lá na aula de ensino religioso, falando sobre missões. Depois converse com ela, ela conta para você aí as experiências que ela teve com as crianças pequenininhas. Muitas delas nem vão à igreja, né? Porque a escola é cristã, mas nem todos os alunos são cristãos. É impressionante que eles têm colhido de experiências com oração, intercessão. Interceda pelos enfermos da igreja. O seu filho pequeno sabe quem são os doentes da igreja? Quem está no hospital? Pastor, mas é muito para a cabecinha deles? Não, é muito para a cabecinha de qualquer um de nós. Por isso que a gente precisa interceder e orar a Deus, porque Deus é grande, Deus é maravilhoso. Edificação na palavra, vem o momento do ensino, né? Esse momento, geralmente, o correto a ser feito é o pai. O correto é o pai fazer isso, e na ausência do pai, a mãe. Criança não deve fazer esse momento, mas a criança pode fazer o seguinte: o pai pede assim: nós vamos ler o texto tal. A criança lê, se ela souber ler, ela lê o texto bíblico. Aí o pai explica o texto bíblico. Explica o texto bíblico. Não põe a criança para pregar, não faz isso não. Mas é bonitinho, ela precisa aprender. Ensina a criança primeiro, tá? É papel do pai. Se o pai não estiver presente, a mãe, né? Cante um hino encerrando e oração final. Pastor, mas é igualzinho o culto aqui na igreja. É isso mesmo. É igualzinho. Para que quando ele chegar aqui na igreja, ele entenda: agora nós vamos cultuar a Deus. E do jeito que eu tenho que fazer em casa. Agora, se na casa ele deita no chão, ele rola no chão, ele fica de ponta cabeça, enquanto ele põe o pé no sofá e deita no chão. Aí, aqui na igreja vai fazer a mesma coisa. É em casa que você ensina o filho a se comportar na igreja. Ok? Aí, como eu disse, o ideal do culto infantil é você fazer sempre, né? Quantas vezes você puder na semana. Mas se não for possível, faça uma vez por semana, pelo menos, em casa. E os outros dias você faz um devocional mais rápido. Leia um texto bíblico, uma oração, faz algo mais rápido, mais fácil. Lá em casa nós estamos fazendo agora a leitura do catecismo, do breve catecismo. Estamos lendo. Na primeira etapa agora nós estamos lendo o breve catecismo. Depois nós vamos decorar o breve catecismo. Prepara. Te prepara.
Mas é gostoso, porque a gente está lendo ali, o texto é profundo, aí a gente para, comenta alguma coisa e tal, né? Mas é o que a gente está fazendo, ok? Já partindo para o encerramento, irmãos, eu disse que ia até 2 horas, mas foi só 1h50 só. Transmitindo a fé na informalidade. Esse texto aqui geralmente é usado, o texto de Deuteronômio 6, 6-9, andando com o seu filho pelo caminho, assentar em tua casa, andando pelo caminho, ao sentar-te, ao levantar-te, ao deitar-te, em todos os momentos, não perca a oportunidade. Né? Um truque aí, filhos adolescentes. Você vai chamar o menino, fala assim, o menino está com problema, senta aqui, filho, vamos conversar, vamos bater um papo aqui, esquece. Ele vai travar, vai virar uma tartaruga, ele vai se fechar tudo ali, você não vai conseguir tirar nada dele. Mas aí você faz diferente, abre o capô do carro, começa a mexer ali né? Só evita ficar desconectando o fio, porque você não vai saber ligar depois, você vai ficar com o carro parado, né? Mas mexe ali, limpa ali, se o filho vem cá para você ver um negócio aqui e tal, ele vai ver e tal. Ah, que legal, isso aqui serve aqui, cara, é impressionante. Tal. Filho, o que aconteceu lá na escola essa semana? Olhando pro motor aí, o que aconteceu na escola essa semana? O menino desembucha, vai falar tudo. Ah, pai, aconteceu isso e tal. Cara, mas sério aconteceu isso aí? Vai me dar a chave lá tal. Mas o que foi? Com as meninas é mais fácil, né? Menina gosta disso, né? Senta aqui, filho. O que aconteceu? Ah, pai, aconteceu tal coisa, assim, sensato. A menina olha no olho. Já o menino não adianta. Então, vai levando, né? Vai sabendo aí os contornos que você tem que dar. Mas é na informalidade. Vai dar uma volta na praça, sei lá, vai fazer ginástica, que seja. Aproveita os momentos. Coisa simples no dia a dia. Lavando a louça na cozinha, que seja. Lavar a louça não vai, né? Vai sim. Aproveita a informalidade, ensine o tempo todo as grandezas de Deus. Preste atenção, o que você tem que ensinar para o seu filho mesmo? Qual é a fé que nós temos que transmitir? A fé bíblica. Por que você tem que fazer isso mesmo? Fala pelo menos um motivo, serão 3, mas pelo menos um. Pode olhar na folha aí, né? Pode falar. Pelo menos um, mais importante de todos. Apontar para a glória de Deus. E como você vai fazer isso? Formal e informalmente. Formalmente, não tem coisa melhor do que o culto doméstico. O culto em casa. Ensine o seu filho. Gaste tempo com ele. Nosso grande objetivo não é prepararmos os nossos filhos para o mundo. A gente fala isso, né? Estou preparando meu filho para a vida, estou preparando para o mundo. Não. Nosso objetivo é prepará-los para viverem para a glória de Deus neste mundo. A minha menina, é engraçado, com licença, filho, vou contar aqui. Desde pequena, cada dia ela parece uma profissão diferente. Quando ela era pequena, ela falava, eu quero ser bailarina. Né? Depois, pai, agora eu acho que eu quero ser professora. Eu acho que eu quero ser médica. Eu acho que eu quero ser missionária na África. Cada hora, né? Ela fala uma coisa. Eu sei que Deus vai orientar o coração dela, eu sei que Deus vai mostrar o que ela quer, o que Ele quer que ela seja. Mas como pai também eu tenho que orientá-la. Né? A única coisa que eu falo para ela é, filho, seja o que for, tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, você vai errar o seu alvo. Você vai errar o seu alvo. Um rapaz uma vez me perguntou assim, pastor, arrumei um emprego. Irmão, o que o senhor acha? Devo ir ou não? Eu não sei que emprego é esse. Eu vou ser leão de chácara numa boate. Você vai glorificar a Deus lá? Ele é fortão, né? Você vai glorificar a Deus lá? Aí ele... difícil, né? Difícil. E no bingo, pode? Mas viva para a glória de Deus. Aponte para Deus. E eu encerro aqui com as palavras do Salmo que diz, né? Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim o que enche deles a sua aljava, né?
Assim, são os filhos da mocidade, feliz o que enche deles a sua aljava. Né? Oi? Isso. Flecha, seu filho é uma flecha. Ok? O que faz a flecha errar o alvo? Várias coisas. Mas especialmente a má pontaria do arqueiro. Se você pegar um toco e pôr no arco, você não vai nem conseguir lançar. Agora, se você pegar aquele toco, moldar, fazer a flecha certinho, dar a devida envergadura ali, tudo certinho e tal, a flexibilidade que ela tem, sei lá o que precisa ter para fazer uma boa flecha, né? Você lapidou certinho, ela vai acertar o alvo. Não também. Se o alvo está lá e você apontar para cá, pode ser a melhor flecha do mundo. Se você apontou errado, ele vai errar. Agora, se você apontar na direção do alvo, você vai acertar o alvo? Também não. Se você não pôr a devida força, se você não der o devido direcionamento, se você não observar a força do vento, você não vai acertar o alvo. Observe que para o seu filho, para a sua flechinha acertar o alvo, é preciso muita coisa. Mas a principal é a palavra de Deus. Se ela não estiver sendo comunicada ao coração dos seus filhos, seu filho vai errar o alvo. E pai, você vai ter grande culpa nisso. Que Deus seja o alvo da nossa vida, para a honra e glória no nome dele. Amém.